sejam todos muito bem-vindos nessa noite em mais um Palavra do Especialista, onde a gente está aqui com o nosso especialista, o Dr. Ives Turchi, e hoje nós vamos falar sobre atitudes que podem melhorar ou piorar no tratamento da doença hemorroidária. Boa noite, Dr. Ives, tudo bem? Boa noite, Bianca, boa noite a todos. Vamos lá, mais umas dúvidas, umas controvérsias e a noite segue. Então, doutor Ives, vamos entrar aqui em uma bem polêmica, uma atitude bem polêmica, né, que é adiar o tratamento médico. Então, hoje coincidentemente, hoje eu atendi um paciente que estava nesse complicador, né, na realidade que a gente fala. Ele passou com um colega um tempo atrás e o cara falou, não, tua hemorroida em fasezinha inicial, esquece, não precisa fazer nada agora. Mas o que aconteceu? Isso acho que foi 12 anos atrás. E hoje ele voltou com uma crise bem complexa, uma crise muito forte da hemorroida, e a hemorroida dele estava bem evoluída, porque que ele me passou, ele tinha uma hemorroida grau 1. E hoje ele chegou já com uma grau 3. Nossa. Entendeu? Então é assim, ele vai para o Rafael, ele vai fazer a radiofrequência, papapá, hoje eu mediquei ele, orientei e tal. Mas você vê, então assim, se você está com o problema, esse problema vai ser evolutivo, tenta resolver já. Entendeu? Então procura já o especialista, resolva a sua queixa, trate, opere, faça procedimento, mas assim, dê o início a isso. Por quê? Porque a coisa é progressiva, não vai ficar quieto não. Vai ser mais tarde, e mais tarde você está com idade, já é outro problema. Na outra live eu até falei que nos Estados Unidos, 50% das pessoas acima de 50 anos já tem crise hemorroidária. Então é assim, um dado alarmante. Sim, não, com certeza. E não existe porquê. Hoje em dia, tendo os tratamentos que a gente tem disponível, não tem porquê adiar, né, doutor? Com certeza. O quanto antes e melhor. A atitude número 2. Negligenciar a hidratação. A gente fala que o organismo, ele vive, é lógico, de alimento e muito mais de água, né? Então, o que acontece? Se você não se hidratar bem, o teu intestino não vai estar hidratado e automaticamente as suas fezes não vão estar hidratadas, vão estar ressecadas. Isso vai ficar forçando lá embaixo. Você pode ter fissura anal, se você já tem a evolução de uma hemorroide, você pode agravar uma hemorroide ou ter uma crise hemorroidária por causa de uma falta de hidratação. Então é como se fosse assim um efeito dominó. É uma cascata ruim. A atitude número 3 é adotar hábitos alimentares inadequados. A gente cai de novo na mesma história, né? Que eu falei que o organismo vive do quê? De alimento e hidratação, e líquidos, né? Então, assim, se você também não se adequar a uma alimentação com fibras, uma alimentação mais, digamos assim, saudável, menos food trucks, menos trash, né? Isso aí seria legal, porque você vai fazendo uma alimentação no qual o teu intestino funcione com harmonia. E ele funciona com harmonia com essas duas coisas, fibras e água. Precisamos tomar os dois, comendo as fibras e tomando a água. E aí o intestino funciona bem, com isso você vai evitar um problema na região anal, que seria hemorroida, fissuras anais. Então, não adianta só pensar em uma solução, né? Tem que juntar tudo, né? Eu acho que assim, tipo, você tomando água, você comendo fibra e você fazendo atividade física, a conta fecha. Sim, com certeza. E aí a gente já vai até para a próxima atitude que tem tudo a ver, né? Que é evitar exercícios físicos. Na realidade a gente fala que o organismo, ele é todo músculo do aparelho digestivo. Já começar pelo maior músculo, é a língua, né? Um dos músculos mais volumosos dessa região aqui, da boca toda, né? E o resto, na realidade, são musculaturas que vão acompanhando o esôfago, o estômago e o intestino. Então, aquela velha frase, se você ficar sedentária, teu intestino vai ficar sedentário. Então, assim, se você fizer uma caminhada todo dia, fazer atividade física, consequentemente, você vai melhorar o seu metabolismo, a sua circulação, porém, você vai ajudar de tabela o aparelho digestivo, tendo uma boa digestão e tendo atividade intestinal. Aquela velha história que fala assim, depois de você comer, se você for deitar, não é legal, porque o organismo está trabalhando. Então é interessante, às vezes, dar uma caminhadinha, gostoso, tranquilo, para quem tem aquela digestão meia lenta, porque ajuda bastante, né?
Então, assim, exercício físico, faltou, vai dar problema para todos os órgãos. Não só para esses, para todo o resto. A gente foi feito para isso mesmo, né, doutor? Temos Então, um carro, tem que ter óleo, tem que ter água na bateria, tem que ter tudo, sim, para tudo funcionar bem. com certeza. Fazer força durante as evacuações. Tem uma regra, né, que o pessoal comenta, que assim, você não pode passar mais do que 10 minutos no vaso sanitário. Tá? Então, assim, 10 minutos seria já um tempo excedente. Por quê? Porque primeiro que aquela posição lá não é legal, ela trava a sua circulação, né? Ela acaba sendo meio desconfortável para a região pélvica, que é a região do bumbum. E se você ficar fazendo força, significa que tem acontecendo duas coisas. Você não está fazendo atividade física, e você não está comendo bem e não está se hidratando bem. Vamos colocar 3 coisas. Então, assim, por que você está lá no banheiro fazendo força? Porque está ressecado. Então, você não pode fazer isso. A partir do momento que você... Hoje você foi no banheiro e falou, nossa, hoje estava ressecado. Vá tomar alguma fibra, tem essas fibras solúveis que a gente orienta o paciente a tomar como reforço. Então, eu falo para o paciente, você tem o dia inteiro para pensar no teu intestino. Hoje eu fui no banheiro? Não. Então, toma fibra à noite. A que a gente dá. Porque ele não está conseguindo se alimentar. A gente pede, se ele tiver condições, de passar numa nutricionista para orientar uma alimentação mais rica em fibras. Nem todo mundo tem acesso a isso, tá? E outra coisa é aquela história. O paciente, além dele ter que fazer atividade física e tomar essa fibra, durante o dia, se ele não foi ao banheiro, ele toma fibra complementar à noite. E se ele foi ao banheiro e foi ressecado, vai tomar também à noite. Você entendeu? Então é uma regrinha boa. Sim, bacana, doutor. O importante é a gente sempre ficar de olho em alterações e buscar sempre orientação, né? E só um parênteses, tem umas fibras agora, na realidade, que ela não tem sabor, não tem nada. Então, o que acontece? Você mistura em algum líquido à noite. Você fala assim, vou tomar um chá. Mistura no chá. Não, vou tomar uma água. Mistura na água mesmo, fica água sem cor, sem aroma nenhum. Você entendeu? Então, é muito fácil hoje, na realidade. Antigamente era ruim, que eram umas fibras, tudo ficava melecada, tá? Hoje não, é um pó. Sim, muito mais prático, né? Com certeza. Chegamos à modernidade em vários aspectos. Atitude de utilizar o papel higiênico. Eu sempre vou nessa tecla, eu sou o defensor do lenço umedecido, amo o lenço umedecido, como diz outro, eu ainda brinco, 8ª maravilha do mundo, né? Então, assim, às vezes vai viajar, tá no ônibus, quer usar o banheiro do ônibus, usa o banheiro do posto de gasolina e tal, e você vai lá, às vezes não tem nem o papel higiênico, tem que usar qualquer tipo de papel, ou de repente você usa aquele papel higiênico que sempre é áspero, por mais que seja dupla face, ele é irritante, diferente do lenço umedecido. Se a pessoa está no seu bem-estar em casa, toma um banho, faz uma higiene, né? Mas o lenço umedecido ele faz uma higiene tão grande quanto um banho, eu noto. Então, a gente aconselha o paciente a não usar o papel higiênico. O investimento que ele vai fazer na casa dele de colocar lá uma ducha, aquelas duchas higiênicas, e no final da história ele vai deixar de comprar os papéis higiênicos que ele comprar, vai sair mais em conta sem falar a saúde dele, né? Sim, recompensa de várias outras formas, né? Usar o papel higiênico é economia burra. É uma coisa ancestral, né? E aí, ainda que seja, né, o mais fofinho, o 3, 4, folha dupla, ainda assim há um atrito, né? Então, porque assim, o papel higiênico, o lenço umedecido, você passa uma vez, 2, já limpou. O papel higiênico não, por mais que ele seja fofinho e tal, que nem você falou, dupla face e tal, você passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai puxando aquele... usa 15 metros, né, para limpar um intestino, anos, entendeu? E o lenço umedecido, uma folhinha daquela já resolveu. Pai bola. A atitude da automedicação sem orientação médica. Pegamos muito. Hoje, inclusive, um paciente falou assim, eu fui lá na farmácia, o farmacêutico, falei, não é farmacêutico, é vendedor, tá? Farmacêutico é muito raro, é um que está lá na farmácia, ele não vai ficar te atendendo, quem vai te atender é o vendedor, e inclusive a função dele é essa, é vender. Então, se você chega lá e fala que está com problema de hemorroida, ele vai te dar a mesma medicação que ele viu alguém usando.
Só que às vezes o cara não estava usando para o problema que você está tendo naquele momento. Então tem que tomar cuidado, porque você pode estar tendo uma coisa infecciosa, um abscesso, e está tomando um remédio que vai te abrandar uns dias, mas quando vier a história do problema é pior. Então não aconselho automedicação. A automedicação a gente libera, eu falo assim brincando, lógico que eu não sou dono de ninguém, mas eu falo para o paciente, aquele paciente que já acostuma a usar medicações de hemorroida, porque ele já faz tratamento, porque ele já teve crise, já operou, então ele já sabe, entendeu? Então esse paciente, ele pode se automedicar, mas ele se automedica porque ele fala assim, não, final de semana eu vou tomar isso e fazer isso que eu já fiz e deu certo, mas segunda-feira eu já estou passando no meu médico. Aí tudo bem. Sim, ele já sabe, né? E aí, uma outra coisa que eu lembrei aqui também, doutor, é sobre aquela vez que a gente conversou sobre as pomadas virem com um aplicador e a pessoa vai aplicar e se machuca, né? Com certeza, não usar o aplicador, a gente sempre fala que, eu sempre faço, né, o que mais divulga isso, para não usar aqueles aplicadores, pegar uma gazezinha, cortar na metade, passa a pomada, gruda, muito mais higiênico, muito mais prático. A ação é melhor da pomada, tá? E não usar os aplicadores, com certeza. E falando já em pomada, pegando o gancho, e não comprar aquelas pomadas miraculosas que aparecem na internet. Pomada com ozônio, pomada, sabe, com açaí, pomada com não sei o quê. Isso não existe, gente. Não existe coisas que tratam a hemorroida. As pomadas são paliativos, anti-inflamatórios, e a gente tem na parte da farmacologia já pronta. Não precisa partir para essas picaretagens que aparecem na internet. Com certeza. E já tem o jeito certo de usar, né, doutor? E é aquilo que a gente fala, é um paliativo, né? Então é para trazer um pouquinho de qualidade de vida naquele momento ali, até você resolver de fato, né, o seu problema. Com certeza. A atitude de adotar medidas caseiras ineficazes ou perigosas. É aquela outra história, a gente fala assim, na medicina a gente brinca assim, né, que são perfumarias que inventam, né? O paciente fala assim, sabe, eu fiz um banho com chá de espireira santa e tal. Na realidade, ele fala, mas doutor, não é que melhorou? Não é que melhorou aquela erva em si. O que melhorou foi a água morna, uma água morna, um banho de assento, isso aí ajuda qualquer tipo de inflamação e a hemorroida atacada é um processo inflamatório, tá? Então, assim, o que a gente fala para tomar cuidado, que as pessoas às vezes usam coisas, chás de plantas e tal, tem que tomar cuidado que tem planta que dá até uma alteração no fígado que você chega a perder o fígado, entendeu? E são plantas. Então as pessoas têm que tomar cuidado. A maconha vem de uma planta, a cocaína vem de uma planta, são plantas, mas são venenos, são drogas. Então, não usar nada no ânus, ou aquela história, vou colocar gelo, vai se queimar. Não, vou colocar uma pomada ginecológica, porque é ali perto, né? Não é a mesma ação. É plano A, plano B. Essas são coisas que a gente vê na prática médica. O paciente chega lá, eu peguei lá a pomada da minha mulher e passei. Aí você vai ver, era uma pomada ginecológica, que não tinha nada a ver. Entendeu? Não melhorou. Aplicou gelo, se queimou. Você entendeu? Usou umas ervas lá e por que ele está comigo contando? Não era para atacar, né? Não era para ter vindo em consulta. Né? Sim. Tem que tomar cuidado. Se fosse realmente eficaz, ele não ia te procurar. Não, e eu falo para as pessoas, se fosse realmente verídico, o que aconteceria se eu usasse tal coisa, eu seria o primeiro a prescrever, gente. Sim, não, claro. Por que eu não vou falar? Falar, Bianca, você está em consulta, você vai fazer um chá de espinheira santa, não sei o quê, ué. É meu cliente, é meu paciente, eu tenho que tratar ele bem, eu tenho que mostrar o conhecimento bom. Mas não vou dar perfumaria para o paciente. Não, claro. E seria muito mais simples também do paciente encontrar um chá ali para ele consumir, até por encontrar, pelo valor aquisitivo, do que um remédio mesmo, né? Então, se houvesse a possibilidade, com certeza, não só o senhor, né, doutor Ives, mas outros médicos que muito se importam com seus pacientes também fariam isso, né? Com certeza, não tenha dúvida. Com certeza. A atitude de consumir laxantes com frequência. Esse é um ponto complicado, porque lógico, você não vai um dia no banheiro, daí você começa a ver a barriga tá roncando, né, aquele barulhão,
daqui a pouco passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você fala, desespero. Aí você vai, lógico, no vendedor da farmácia, né, aquele vendedor, e vai pedir um laxante. Às vezes o laxante agora, que não acho legal, o laxante não tá mais nas prateleiras, estão naquelas gôndolas lá que você não precisa nem chamar ninguém, você já vai pegar lá de balde e leva embora, né? Então estão todos lá e aí o paciente pega lá um que ele vê legal e tal, aí ele toma, no outro dia evacua um monte, porque é um laxante, e ele vai usando isso aí. O problema do laxante são 2. Primeiro, que vai espoliar você. Por quê? Porque você não está dando tempo de nada no intestino, você está acelerando todo mundo, sabe? Então, assim, até absorção de vitaminas vai dar problema de quebra da flora e da fauna do intestino. A gente fala fauna e flora, né? Porque é tudo que tem lá. Então, são os lactobacilos, todas essas partes utilizadas de laxante no uso abusivo. Você vai quebrar também teu reflexo evacuatório, aquele reflexo de, sabe, eu tô com vontade, não consigo segurar, mas eu vou e tal. Isso aí começa a ficar descontrolado. E para você ter uma ideia, eu faço também os exames do intestino, colonoscopia e tal. A gente consegue ver na parede do intestino a alteração de quem usa laxante sem ele falar. A mucosa do intestino é que nem a mucosa da boca, ela é rosa. A de paciente que usa laxante cronicamente é aspecto tigroide, fica um aspecto assim, uma bolsa Louis Vuitton, sabe? Mais ou menos. Caramba, nossa, não imaginava. Então, não adianta mentir. E aí a gente chama, porque assim, o intestino é cólon. E esse aspecto escuro do intestino, por causa do uso do laxante, chama melanose, como se fosse de melanina. Né? A pigmentação. Então a gente dá um termo nisso aí, falando assim, aquela paciente, qual é o diagnóstico do intestino dela? Melanose coli. Ou significa um intestino de cor errada por causa de um laxante. Alteração de mucosa já, né? Caramba, doutor Ives. Então assim, laxante não é coisa para criança ficar brincando. Com certeza. Coisa grande. E isso se aplica também àquele pessoal que é um pouquinho mais ousado e toma chá para emagrecer, que também libera tudo aqui, o intestino? É complicado, né? A pessoa toma um chá que dá diarreia. Tá? E aí o que acontece? Ela fica assim, com menos 5 quilos, que ela vai desidratando todo o organismo. Então assim, quando você desidrata, você perde peso da balança, tá? Mas o teu peso, gordura, aquilo lá tá tudo intacto. Porque o organismo, ele é sábio, ele deixa aquilo lá como um último recurso de energia. Então você vai acabar até com o músculo antes, até perder gordura. Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque não é brincadeira. Então aquela história de tomar chá emagrecedor, gente, para emagrecer existem 2 mágicas, uma chama atividade física e outra dieta, não tem outra. Sim. A terceira mágica não existe. Ainda não inventaram, né, doutor? Não. Eu falo que a pessoa tem que ser audaciosa demais, né? Nossa, eu já ouvi muita gente falando que toma um chá, eu nem vou falar o nome, mas toma e fica... Diz que vira samambaia porque fica plantado no vaso. Não, e daí a pessoa acha que é legal, que eu tô emagrecendo. Não tá emagrecendo, você tá desidratando. Só que isso aí vai dar consequências também para você depois, você entendeu? Isso aí que a pessoa tem que ficar meio antenada nessa história, sabe? Ela pode criar um problema intestinal, uma disbiose que a gente chama, alteração da flora intestinal. Quer dizer, tem várias consequências disso, né? Então tem que ficar antenado nessas conversas. Tomar cuidado com a conversa da vizinha. Sim. E de internet. Justamente. Hoje é o que mais tem. A atitude de ignorar os sinais de alerta. Então, a gente até começou a nossa live praticamente falando um pouco disso, né? Porque assim, se você vai no banheiro, o teu intestino vai mostrar como é que ele tá. Tá ressecado, você vai fazer força. Tá indo muito mole, você vai ter a diarreia. Tá tendo sangramento, você vai ver o sangue. Tá tendo inflamação, vai sair tipo muco do intestino, do intestino, como se fosse um catarro de nariz, entendeu? Ou sai pus. Então, assim, o organismo, na parte intestinal, ela avisa para você que tem algo errado. Então, assim, não deixe a coisa evoluir, porque tudo vai se complicando. Eu falo que é mais ou menos um carro.
O carro tem o protocolo das revisões, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. Quando chega nos 40 mil quilômetros, o cara fala assim, ó, além da revisão básica, você vai ter que trocar o amortecedor, você vai ter que trocar isso, tal. Por quê? Você vai deixando acumulando as coisas, aí chega uma hora que o cara fala, ó, você vai ter que deixar o carro aqui, vai ter que trocar tudo. Uhum. O organismo também, você não pode deixar as coisas evoluírem. Porque todo mundo que reclama de algum procedimento, principalmente de hemorroida, é porque negligenciou o aviso que foi dado pelo organismo. Normalmente aquele paciente faz mais de 5 anos, faz mais de 10 anos. Quer dizer, eu teve uma paciente que ela casal, né? E ela falando assim, doutor, ele fica 1 hora dentro do banheiro. Aí ele falou assim, ué, agora vai controlar meu banho? Entendeu? Não, mas ele fica lá. Então ele tem um processo de hemorroida, ele fica lá até melhorar aquela hemorroida. Você imagina que loucura é isso? O cara fica 1 hora dentro do banheiro e a mulher desesperada, né? Curiosidade 1000. Mas ele fica lá por quê? Porque quando ele vai evacuar, a hemorroida dele exterioriza, dói, e ele fica aguardando ela se aquietar e voltar para o lugar dela para ele levar a vida dele normal. E o cara só veio ao médico, no caso ele passou em consulta comigo, porque a mulher ficou apertando até ele resolver esse problema. Você vê, então, assim, vai ser um problema difícil de resolver? Não vai ser tão difícil, mas ele vai fazer uma radiofrequência, talvez eu vou fazer um outro paliativo junto dele, porque ele evoluiu bastante. Agora, é o tipo do paciente que poderia ter evitado todo esse transtorno. Sim, e se não fosse a esposa, ia evoluir muito mais, então, né? Ia chegar uma hora que ia ficar insuportável para ele também, que ele mesmo ia falar para ela, me leva no médico. Mas é o final da história. Então, e aí ia passar o quê? 15 anos, sabe? E aí ia chegar lá, é igual difícil. A gente comentou da outra vez, não ia conseguir nem sentar no carro direito. Com certeza. Ia de ladinho. Bem isso. Uhum. A atitude de fumar. O cigarro em si, ele é o criminoso, né? Ele é um criminoso, digamos assim, uma droga lícita, né? Ou seja, o governo ganha uma fortuna em impostos e o cigarro está aí. Ele deveria ter um preço absurdamente caro ou, de repente, ser proibido, que nem um cigarro de maconha ou outro cigarro que o pessoal fuma aí como droga, né? Porque é uma droga, na realidade. E o cigarro, a gente sabe que ele mexe muito com o fator circulatório, tá? Então, as pessoas também têm os problemas pulmonares, estômago, gastrite, úlceras e cânceres de estômago, hein, gente? Eu tô falando do estômago. E o pessoal tem o pulmão é o número 1 do cigarro, mas tem o número 2, que é o estômago. E existem já até dados falando que o cigarro também seria um precursor do câncer intestinal também, um ativador, né, digamos assim. E para as hemorroidas, a gente fala a nível de fator circulatório. Então, como é uma veia, como é uma circulação, quem fuma fica com uma fragilidade maior nesses vasos. E aí você pode ter uma crise hemorroidária também auxiliada pelo uso do cigarro. Sim. Ou seja, uma completa porcaria. A atitude de ignorar o histórico familiar. É aquela velha história, né? Existem protocolos, que a gente sempre fala em protocolo, porque agora é tudo protocolo. Então, assim, é que nem uma revisão de carro que a gente voltou a falar, né? 10 mil quilômetros, 20 mil, o organismo também. Hoje a gente advoga que todo mundo deveria fazer uma colonoscopia aos 45 anos, independente de históricos. Tá? Aos 40 anos, ficaria aquelas pessoas que têm histórico de câncer de intestino na família. Com a hemorroida, não existe um protocolo nesse sentido. Você vai no médico, se você... Não quer dizer que o pai tem hemorroida, automaticamente você vai desenvolver o quadro hemorroidário. Então você tem que esperar uma queixa. Está coçando, está alguma coisa combinada. Agora, quando você chegar aos 40 ou aos 45, e você vai fazer o protocolo do câncer do intestino e vai fazer a colonoscopia, peça para o médico fazer o pedido da anoscopia junto. Aí a gente vai conseguir identificar se você está com uma hemorroida inicial. Eu pego muito paciente na minha clínica com quadro hemorroidário inicial e eu já aproveito e já faço o infravermelho, já trato ali mesmo. Porque eu evito que ele vá evoluir para uma hemorroida mais de alto grau, como diz o velho ditado, uma evolutiva.
né? Sim. Então, assim, tem que tomar cuidado com a história genética. A genética da gente é muito fundamental na previsão e tratamento e profilaxia de algum problema. Sim. Ficar sempre de olho e buscar ajuda sempre. Com certeza. Atitude de negligenciar o bem-estar mental. A cabeça da gente é tudo, né? A gente sabe hoje em dia que, por exemplo, tem uma doença chamada síndrome do intestino irritável. Quando ela começou a ser identificada, ninguém sabia o que era, né? Aquele paciente que vai com alteração do intestino, um dia tá diarreia, outro dia tá preso, só tá diarreia, tudo alterado, ele fica com o intestino distendido, às vezes, em alguns casos. Bom, e você vira o paciente do avesso e não dá nada. Não tem diagnóstico. Mas a gente sabe que está tendo algum desenvolvimento de alguma coisa, e é a síndrome do intestino irritável, que é uma doença de exclusão. Depois que você exclui todos os outros diagnósticos, ficou ela, e ela está muito relacionada à cabeça, ao pensamento, ao estresse, à ansiedade. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, eu fico nervoso, tenho dor de cabeça, o outro tem pressão alta, o outro tem taquicardia, o outro tem intestino irritável. É o tal do descarregou o fio terra para lá. Entendeu? Então, são tipos de pacientes que você tem que tratar ele da forma intestinal e mental também. O psicólogo ajuda muito nesse aspecto, né? E esses pacientes acabam, por essas alterações do intestino irritável, desenvolvendo ou acelerando uma hemorroida, né? Então, assim, a saúde mental, ela envolve do aparelho digestivo, mexe com tudo, né? Desde a pressão, desde a insônia, desde a agitação, bom, e aí uma infinidade, a gente pode fazer uma lista psiquiátrica aqui de problemas que pode dar. O burnout, né? Então, assim, o que acontece na realidade? É aquela velha ditado que o francês lá, os latinos, os italianos, quer dizer, o mundo inteiro fala, mente sã, corpo sã. Né? Então, assim, se você tem uma mente boa, você vai ter um corpo bom também. Sim. A relação é total. Sempre buscar equilibrar, né, doutor Ives? Com certeza. Bom, agora eu tenho aqui 2 mitos ou verdades. Aí eu vou perguntar e o senhor me fala se é mito ou se é verdade. Permanecer sentado por longos períodos é mito ou é verdade que vai complicar a minha hemorroida? Na realidade, é uma verdade. Se você ficar numa posição, por exemplo, sentado num vaso sanitário e tal, sim. Agora, sentado numa cadeira, não. Então tem que saber onde você está utilizando esse termo. Ah, se eu ficar sentado muito tempo. Não, eu trabalho, como eu sou médico, durante o dia, de manhã eu estou mais de pé que eu faço os exames, procedimentos, cirurgia. À tarde que eu estou mais na consulta, eu fico sentado. Mas isso não vai gerar hemorroida para mim, não vai dar problema, e nem que se a minha cadeira for dura ou uma cadeira mais assim áspera, alguma coisa, não, isso aí não tem problema nenhum. Então, assim, agora, sentar no vaso sanitário, sim, porque tem aquela posição do formato do vaso sanitário que realmente se apoia muito ruim a parte da coxa aqui e a parte do bumbum. Então, assim, nesse aspecto, sentar para trabalhar não vai dar problema nenhum. Pode trabalhar e cada vez mais. Continue. Com certeza. Usar roupas apertadas é um mito ou é uma verdade de que vai piorar a minha hemorroida? A hemorroida, se você tiver em crise de hemorroida, aí vai para a roupa que a gente está falando apertado. Não é uma calça jeans apertado, não é uma saia apertada, não. É uma roupa íntima. Principalmente o fio dental, que hoje é utilizado tanto por mulheres quanto por alguns homens aí, né? Que gostam de utilizar esse tipo de acessório, vamos colocar. Então, assim, é lógico, o fio dental, ele está em contato ali com o ânus. Se você está ali com plicoma, uma pelezinha, ou você está numa crise inflamatória, vai te incomodar, não tenha dúvida. Então, a gente até fala para paciente, quando é mulher ou tal, que a gente está conversando, e ela tem plicomas, ela fala, doutor, e o plicoma? Eu falei, o plicoma a gente retira ele, cauteriza ele, em situações tipo, que está te incomodando na hora da higiene, na hora de usar uma roupa íntima, que seria um fio dental, ou também esteticamente, a paciente se sente até incomodada na hora íntima com o marido dela, com o companheiro, bom, enfim, né, com quem ela está se relacionando. Então, assim, o aspecto da roupa íntima sugere-se mais a roupa íntima do que a roupa normal, apertada. Se você quiser usar uma roupa
aquelas slim e tal, pode usar, calça jeans apertada, não tem problema. O problema seria que está em contato com ânus, que aí seria a roupa íntima. Sim, então ficar de olho aí. Eu acho que também se tiver uma crise também nem dá, né, pra usar, né, doutor? Um fio Não, dental. mas às vezes você não tá nem com a crise, mas você tem o plicoma e fica usando uma roupa íntima, tipo um fio dental, que às vezes começa a incomodar. Biquíni de praia, ainda mais, que molha ainda, e aí a coisa complica. Às vezes é bom resolver isso aí. Sim, com certeza. Bom, doutor Ives, eu terminei aqui a minha listinha. Tem mais alguma observação para o pessoal? Alguma outra atitude que te Eu vem em estou mente? tranquilo, sempre tentando avisar a todos que tudo tem uma solução, tudo tem uma prevenção, pode ter uma orientação. Então, assim, para não deixar as coisas evoluírem, que a gente especulou bastante hoje sobre isso, deixar a coisa evoluir. Não deixe, sabe? E a gente está aqui para ajudar vocês. Qualquer coisa, acione aí perguntas, links, e aí vamos que vamos. Sim, com certeza. A gente tá aqui toda terça-feira aqui no YouTube, né? Toda terça às 8 horas da noite. Mas a gente tá lá com a rede social e com o WhatsApp da clínica, né, doutor Ives? Sempre Com certeza. disponível. Então, precisou de alguma coisa, gostou do Dr. Ives, quer passar com ele, manda uma mensagem pra gente. Pode ser lá no WhatsApp, pode ser na rede social. A gente vai encaminhar o contato aí e vai dar um jeito, né, Dr. Ives? Com certeza, que puder ajudar, estamos aí para ajudar. Com certeza. E se você tiver alguma outra dúvida sobre as hemorroidas, eu gostaria de perguntar, ainda não é o momento, né, de eu procurar o Dr. Ives para uma consulta, mas eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa. Então, comenta aqui, mas lembre-se que se tiver algum incômodo, é melhor procurar o doutor o quanto antes, né? Com certeza, não deixar a coisa evoluir. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui na noite de hoje com a gente até esse momento e reforçar novamente que semana que vem estaremos aqui novamente e agradecer ao Dr. Ives por todo esse conhecimento que ele traz aqui pra gente. Ele coloca de uma maneira muito simples, muito fácil e muito descontraída, né? A gente não fica com medo ou com tabu de falar alguma coisa, a gente fala e tá tudo assim, tá tudo ótimo. Então, muito obrigada, doutor Ives, por tudo. Eu que agradeço tudo aí e espero estar sempre ajudando. E eu acho que essa conversa mais descontraída é justamente, gente, um assunto, lógico, é um assunto sério, é seriedade, mas a gente tem que colocar ele numa forma coloquial, uma forma fácil de todo mundo se entender e, ao mesmo tempo, vocês ficarem mais à vontade de vir procurar para a gente tentar ajudar vocês. Vocês precisam vir para a gente poder ajudar. Sim, tá bom? Exatamente. Então, muito obrigada, doutor Ives. Até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.